Então sejam bem-vindas aqui a essa Semana Naturológica. Agora a gente vai ter mais um encontro especial aí com a Fernanda Miranda, para a gente conversar aí sobre o feminino também, sobre a Casa da Lua. A gente está num quadro aqui de quadros de sucesso, Casa da Lua, Arte, Educação e Saúde da Mulher. E a Fernanda Miranda, ela é casada, mãe, formada em naturologia. Ela é pós-graduada em ginecologia natural e práticas integrativas na saúde da mulher, aqui pelo Instituto de Ginecologia Natural. Ela é doula, educadora perinatal e atua na área desde 2014, somando mais de 1.500 atendimentos com mulheres em diversas fases da vida: puberdade, fase reprodutiva, gestação, perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Então é com muita honra, muito orgulho que eu te chamo aqui para a gente poder trocar um pouquinho, Fê. E seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, né? Trazendo aí também um pouco mais do teu, do seu oferecer para o mundo e ao mesmo tempo trazendo possibilidades aí para as naturólogas, para os naturólogos de caminhos profissionais também. Então seja bem-vinda, Fê. Olá, todos vocês que estão aqui comigo. Algumas eu estou vendo pela câmera, outras não. Mas de todo jeito é muito bom poder estar aqui com vocês. Quando a Carol me chamou, eu fiquei me sentindo assim muito feliz, né, por estar apresentando um caso que eu considero mesmo de sucesso com a naturologia. Vocês vão entender isso ao longo da história, da conversa. Mas antes eu queria parabenizar todos os colegas naturólogos, colegas naturólogas, ver tanta gente que está nesse caminho e que a gente tem assim uma longa jornada. Esse ano, né, com essa organização toda, chamando, solicitando a gente, que está longe em especial, né, porque eu sou de Varginha, no sul de Minas, então levando a naturologia para uns cantinhos do país, assim, né, que é tudo muito novidade. Então a gente se sente junto no grupo, podendo ver naturólogos e naturólogas já à frente, dando cursos, ensinando, trabalhando, né, nessa qualidade, tanto educacional quanto os trabalhos científicos, lutando, né, pelo nosso processo de aprovação da profissão. Então, assim, a gente tem já percorrido um caminho muito lindo e daqui para frente a gente tem que continuar e cada pessoa que chega, né, para o movimento some e a gente precisa dessa soma para fazer volume. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa semana com vocês. Espero que todos se sintam muito felizes por serem naturólogos e naturólogas, como eu me sinto. Muito bom. Fê, eu queria, assim, começar te perguntando um pouco, né, assim, tipo, o que te motivou, né, assim, a seguir esse caminho? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional, como tudo começou, né, assim, o que que foi o pontapé inicial que você resolveu, assim, trabalhar com a saúde da mulher? É, então, eu vou começar falando sobre a minha jornada com a naturologia, né? Maravilhoso. A naturologia apareceu na minha vida assim ao acaso. Quando eu me formei no terceiro ano, a coisa que eu mais quis fazer foi sair de casa, voar para o mundo, assim, porque eu não tinha certeza absoluta do que eu queria fazer. E por privilégios, né, e por conquistar também isso na minha vida, porque eu trabalhei desde muito cedo, eu consegui, né, que a minha família me apoiasse e eu fui para fora do país, fui morar na Espanha. E lá, trabalhando, ralando muito, eu decidi ir para a área da saúde e fazer psicologia. E eu tive muita ajuda para conseguir fazer lá. E aí, quando eu consegui passar na vaga, né, de estudante imigrante,
eu vim para o Brasil para tirar meu visto e fui para a Bahia, conheci uma naturóloga. A partir daí eu falei, eu quero fazer naturologia, né? Que ainda mais porque eu ia voltar para o Brasil, né? Então eu queria estar aqui no Brasil. Conheci uma naturóloga que aplicou em mim uma massagem com óleos essenciais, fez um floral para mim. Nossa, me ofereceu um cuidado assim inesquecível. Eu nunca tinha experimentado um nível de cuidado como aquele, né? Uma escuta ampla. Então aquilo era muito novo e eu receber aquilo assim me tocou muito. Então eu fui para Florianópolis, fiz a faculdade lá, né? Na Unisul, na Palhoça. E foi uma das experiências assim mais ricas da minha vida, não só pelo fato da naturologia, né, enquanto uma escolha profissional que eu tive, todas as descobertas dentro da área da saúde que eu tive lá, mas também pelo entorno, pelas relações, pela roça, né? Quem conhece um pouco sobre a naturologia da Unisul, antigamente, há, sei lá, 10 anos atrás, a gente vivia numa espécie de comunidade mesmo, dos alunos, né? E a gente vivia a naturologia dia e noite, não era só no momento que a gente estava lá na faculdade, né? A gente podia aplicar, desenvolver, estudar juntos, né? Então foi uma experiência muito rica na minha vida. E aí eu me formei em naturologia, voltei para Varginha, porque meu pai, ele é chocro assim da roça, né? Ele nunca entendeu essa opção profissional que eu tinha, né? E aí ele falou assim: esse negócio não dá dinheiro, não, Fê. Esse negócio não dá dinheiro de jeito nenhum. Você vai chegar aqui e você vai vir trabalhar comigo, ele falava, né? E eu, assim, claro que dá dinheiro, óbvio que dá dinheiro. Quer ver então, você não dá, né? E aí vim para Varginha, uma cidade super conservadora, super mesmo. E abri meu primeiro consultório, o pessoal alternativo mesmo, Thalita. Meu pai falava que eu era naturista para os outros. Pai, o povo vai achar que eu ando pelada na praia. Não que a gente não possa andar, né? Mas assim, não fale que eu sou naturista, não, pai, falava para ele, né? E aí montei meu primeiro consultório, recebi ajuda assim de uma psicóloga na época que eu acabei conhecendo. Ela era também acupunturista, já tinha uma clínica bem conhecida aqui na cidade, né? E aí eu fui lá mostrar para ela meu diploma, que eu era naturóloga, que eu gostaria de montar uma sala para começar os atendimentos. Ela me ajudou muito, assim, mandando, né, interagentes para mim, o pessoal da família dela, ela própria. E aí no boca a boca eu fui conquistando, né, esse lugar no mercado. Depois, né, de 12 anos, eu estou bem estabelecida aqui no mercado da minha cidade, né? Continuo aqui em Varginha. Tive algumas paradas, né, de atender, porque eu tive um filho atípico e isso foi muito desafiante na minha vida. Eu realmente, assim, fechei a porta do meu lado profissional para poder cuidar dele nesses 2 primeiros anos de vida. E aí, Carol, foi aonde entra a ginecologia natural, porque aí eu fiz o curso de doula quando eu terminei, né, a faculdade de naturologia. Como para mim era um curso muito generalista, ou seja, eu tinha interesse em várias daquelas áreas que eu havia feito, né, aulas e práticas, vivido, né, no processo de formação, mas era muita coisa. Então, eu precisava me aprofundar para me sentir mais segura em algumas dessas áreas, para conseguir ter mais conhecimento, para aprofundar ainda mais. E eu sempre ficava na dúvida: ou eu vou fazer medicina chinesa ou eu vou fazer Ayurveda. Qual dos dois que eu vou, né? Ah, vou fazer chinesa porque aqui na minha cidade é mais conhecida. Imagina eu chegar aqui e falar: pessoal,
o Ayurveda, todo mundo ia me olhar com aquela cara assim, que é isso, né? Agora já a medicina chinesa já era algo mais fácil. Então, nesse começo eu fui buscando coisas assim, mais técnicas que as pessoas conheciam mais, que isso seria mais fácil para o meu engajamento, né, dentro do mercado de trabalho. E aí fiz lá em Belo Horizonte, no Incisimã, a pós-graduação, né, em medicina chinesa. Depois fiz o curso de doula, né? Fiz a formação em homeopatia pela Faculdade de Viçosa. Fiz alguns cursos pontuais, como aprofundamento de iridologia, aromaterapia, fitoterapia. Estudei muito fitoterapia, em especial em cursos assim com pessoas aqui de Minas Gerais que entendem muito de plantas, né? Então, fui mantendo o estudo paralelamente à entrega, né, para o consultório. E aí, depois que eu dei essa pausa, eu falei, agora eu preciso recomeçar é, estudar, né? E aí eu encontrei a Carol, que fez muito sentido para mim, porque trabalhar com mulheres sempre foi natural para mim. Então, desde o começo da minha prática clínica com a naturologia, o meu público-alvo e aquele público que vinha mesmo, eu nunca fui fechada a atender homens, crianças, adolescentes, idosos, tanto que eu atendo esses públicos variados até hoje. Mas a maioria eram mulheres, né? E aí eu encontrava dificuldades de conhecimento mesmo, de referência, de caminhos para atender essas mulheres com questões ginecológicas. Então, eu já namorava cursos de ginecologia, já tinha interesse por essas áreas, dentro da área da saúde da mulher. Mas quando eu vi a Carol, naturóloga, né, aplicando, vamos dizer, o método, né, naturológico, assim, dentro da ginecologia, eu falei, ótimo, por quê? Porque isso poderia me ajudar tanto na questão de aperfeiçoar o método dentro da clínica com a naturologia, né? Como também adentrar no conhecimento que a ginecologia natural tem. Então, isso foi maravilhoso. E aí eu recomecei no consultório. Nessa época eu falei, agora eu quero ter um consultório para chamar de meu, né? Porque até então eu só alugava salas em outras clínicas, trabalhei em algumas instituições, como por exemplo, instituições para idosos aqui em Varginha. Fui trabalhando também, engajando, né, na saúde pública. Eu me candidatei a vereadora. Então, eu queria trazer também a naturologia para essa história mais pública, as práticas integrativas e complementares, né? Que eu achava que isso ia ser muito bom, tanto para o lado pessoal, né? Das pessoas conhecerem que aqui em Varginha tinha uma naturóloga, como também aproveitar, né, a abertura que o secretário de Saúde de Varginha tem para as práticas integrativas. E como naturóloga, né, a gente é preparado para assumir, né, essa frente, né, dentro da política. Então, eu me engajei nesse assunto. Não ganhei a eleição, mas ganhei bastante experiência, contato, pude ser chamada para algumas oficinas que teve aqui no nosso município. Então, é isso. Acho que primeiro a gente tem que ter uma vocação ao cuidado, né? Ontem eu até estava refletindo o que eu ia trazer aqui, mas a naturologia a gente trilha, né, esse caminho do cuidado e então tem que ter essa vocação, né, ao cuidado e sentir esse chamado para a saúde da mulher, tanto pessoal, porque eu sou mulher, eu quero aprender a me cuidar bem, e depois apoiar essas mulheres que vêm, né, solicitando aí recursos, apoio, tratamentos que sejam naturais, seguros. Então, eu me sinto muito segura enquanto naturóloga
e, né, enquanto terapeuta da ginecologia natural. Muito bom, Fê. Eu também queria assim estimular quem quiser fazer perguntas, né, para ficar muito à vontade, para ser realmente uma troca aqui. Mas te escutando, me deu vontade assim de perguntar para você, como é que foi isso no começo, né? Assim, dos seus atendimentos. Não sei se você começou com as doulagens ou com os atendimentos mais generalistas, individuais. Como é que você fez esse movimento de sair do generalista para uma coisa mais especialista? Quando eu comecei, eu trouxe comigo o modelo, né, que a gente aplicava no estágio, né, da naturologia, onde a gente fazia atendimentos à população. Lá em Floripa, não sei como é nas outras universidades, né? E na época, porque eu imagino que agora eles tenham mudado, né, bastante, a gente poderia fazer os atendimentos no centro de práticas, que era o local onde os estudantes de naturologia, sob supervisão, faziam os atendimentos para a população que se inscreviam para receber isso, ou se não em centros, como, por exemplo, o asilo, o orfanato, a paróquia, dentro de UBSs também, né? Dentro do CAPS. Então, eu saí da faculdade com aquele modelo de interagência, né? De processo clínico de interagência, onde a gente iniciava, né, a consulta com uma anamnese, e depois, a partir dessa anamnese, a gente fazia as escolhas das práticas que a gente ia estar usando, né, para o desenvolvimento daquele interagente. Então, eu iniciei dessa forma, né? E aí, o que que eu via? Que chegava a determinado ponto do tratamento, vamos imaginar, uma coisa é um tratamento que seja mais pontual, né? Outra coisa é a continuidade. E eu assim, tenho um perfil de continuidade para o aprofundamento daquela questão, né, em saúde, ou para o tratamento, ou até mesmo para a prevenção. Então, eu senti muita necessidade de ir me aprofundando mesmo, para que nessa continuidade a pessoa encontrasse profundidade no tratamento. E não eu usando as práticas, né, ali, assim, como eu tinha trazido direto da faculdade. Então, eu acho que com o tempo a gente vai criando nosso próprio método, né, de atendimento, apesar de ter uma base, né, ali que conduz, que guia. Então, assim, eu continuo com a anamnese, porém com perguntas mais aprofundadas, com um olhar mais aprofundado. Como eu sou especialista em ginecologia, obviamente, que vai ser mais aprofundado nessas questões femininas, né? Então, a gente vai mergulhar um pouco mais por exemplo, na parte da anamnese que vai falar sobre saúde menstrual, sobre a, a história dessa mulher, né? A história do útero dessa mulher, que vai desde a menarca até a fase que ela se encontra. Então, a gente vai aprofundando nessa anamnese e também aprofundando nos tratamentos, né? Então, hoje em dia, eu trabalho muito, por exemplo, com desintoxicações, com jornadas terapêuticas que saem um pouco daquele tratamento básico, né, que a gente entrega para a pessoa com as práticas, com a fitoterapia, com a aromaterapia, quais caminhos seguir, mas também trazendo a pessoa para experimentar essas práticas dentro do consultório.
Então, eu criei, por exemplo, 3 modelos de tratamento que eu fui vendo que as pessoas têm necessidades diferentes. Por exemplo, o tratamento naturológico, que aí a pessoa faz uma longa anamnese e eu entrego para ela um tratamento completo da naturologia e das práticas integrativas, para ela aplicar num determinado tempo, né, e colher melhoras dentro da saúde. Aí, nesse tratamento, por exemplo, eu coloco uma introdução, né, bem pessoal da saúde daquela pessoa. Aí eu faço um tratamento nutricional ligado a mudanças alimentares. Às vezes a gente sugere uma desintoxicação, a gente às vezes sugere dicas, né, de alimentação que vão fazer diferença na perspectiva de saúde daquela pessoa. Depois eu coloco, por exemplo, fitoterapia, florais, aromaterapia, práticas que ela pode estar fazendo em casa. Então, esse é um tratamento completo. E aí, além de entregar isso, a gente faz educação em saúde no consultório, né? Então, a gente engaja a pessoa dentro daquilo. Então, a gente explica, traz referências, dialoga, vê se aquilo pode ser aplicável, se aquilo não, né? Então, isso já é uma jornada super rica. Depois, eu tenho um tipo de atendimento que eu levo a pessoa direto para a maca, assim, é pouca conversa, né? E é mais experiência corporal. E aí eu fiz cursos também, além, né? Por exemplo, eu fiz curso de Reiki, eu me aprofundei muito em hidroterapia, que eu sou apaixonada em hidroterapia, geoterapia, as técnicas manuais. Então, nessa parte do atendimento que a pessoa vai para a maca, é uma parte que a gente integra as necessidades observadas na anamnese nos tratamentos feitos na maca. Então, por exemplo, assim, vou só dar um exemplo, né, que eu fiz ontem com uma moça. Ela estava trabalhando uma perda gestacional que ela teve, e aí a gente fez uma prática com cinturão de Gaia, que é aquele cinturão da geoterapia que a gente bota argila no ventre todo, né? Fiz um pacho nas pernas, frio e quente, trouxe meditação, trouxe os óleos essenciais que a gente escolheu durante o teste olfatório. Aí a gente trouxe também um estímulo, né, no coração para ela sentir, para ela soltar. E aí finalizamos com massagens na parte superior e isso, assim, né, transporta a pessoa para um lugar de muito acolhimento, de pausa, de realmente aprofundar naquilo que ela está sentindo, vivenciando, ressignifica, né, bastante o processo. Então, essas são as jornadas que eu chamo de imersões na maca. E aí, por último, eu tenho aquele tratamento pocket, que é mais baratinho, serve para todas as pessoas, né? A pessoa vem semanalmente, aí a gente escolhe 3 práticas, que basicamente é aurículo, cromo, né? E alguma prática manual, tipo ou shiatsu ou reflexologia, onde a gente vai focar em alguma situação aguda que está acontecendo ali, né? Por exemplo, a pessoa tem menstruação difícil, é muito ansiosa, ou ela está enfrentando uma obesidade, está tratando, ela tem diabetes, pressão alta, então a gente foca nisso e faz assim 1 mês de tratamento, 2 meses, um pacotão, e aí a pessoa vem toda semana, fica 1 hora, né? E aí a gente cuida e tem resultados ótimos, assim, porque eu acho que uma coisa que me deixa muito satisfeita com a naturologia é colher resultados. Eu sou uma pessoa assim que eu acho que colher resultados é necessário mesmo, e resultados que você entende que são reais, né? Por exemplo, a auriculoterapia são resultados não medicamentosos, que a pessoa fala assim: nossa, eu melhorei mesmo, eu tô dormindo bem melhor, eu tô comendo menos, eu tô mais. Meu intestino tá funcionando melhor. Tudo isso, né, vai trazendo pra gente credibilidade, né, com quem recebe, mas também pra gente mesmo, né? Falar, sim, o que eu trago, né, é muito pertinente, o que eu trago é necessário, o que eu trago tem o seu lugar.
né? Então, eu faço muita também, gente, parceria com os médicos aqui. Assim, de deles saberem que as pessoas estão fazendo tratamento comigo. Eu falo para as pessoas levarem os tratamentos para os médicos verem, né? Então, assim, para alinhar, sabe? Você está fazendo um tratamento médico, você não está deixando de fazer o tratamento médico. Então, eu sempre tive dificuldade com essa palavra complementar, né? Mas eu hoje uso essa palavra porque eu acredito que é o que os médicos, né, pedem para a gente usar, a gente não causar uma certa resistência, mas sabendo que às vezes a pessoa vai migrar do tratamento médico para o nosso que está tendo uma melhora muito maravilhosa, né? Porque está tendo resultado, porque ela já está podendo deixar o medicamento e já cuidar de si de uma outra forma. Então, a gente, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei o que é a nutrologia, vivo a nutrologia no consultório, mas também sei me adaptar, né, ao que está fora, assim, aqui na minha região, na minha cidade, e eu acho que isso traz uma aceitação boa, né? Porque, por exemplo, com a doulagem, né? Nossa, gente, a maternidade aqui é super fechada, ortodoxa, assim. Nossa, para conquistar pequenos degrauzinhos, assim, a gente ralou muito, sabe? Então, é furando essa bolha, né? É entrando, é ocupando. Então, eu acho que não podemos desistir de sermos naturólogos, não temos que nos encaixar, né? Para fazermos parte. Então, é por aí. Sim, Fê. Acho que você trouxe muitos pontos interessantes aí, mas eu quero voltar em dois específicos. Então, o primeiro é nessa questão da gente ter resultado no tratamento, porque eu também vejo que isso daí é um divisor de águas, né? Enquanto a gente está usando técnica por técnica, assim, sem muito foco e direcionamento, é uma coisa. E quando a gente começa a realmente usar, de repente, até também uma técnica mais específica para aquela pessoa, né? Assim, que você vê que faz parte daquele quadro, eu vejo que faz toda a diferença. Então, eu queria te perguntar, assim, como que é essa questão de você mensurar esses resultados, né? Você trabalha isso junto com a Interagente, você documenta isso de alguma forma, porque eu acredito que ainda mais se você vivendo numa cidade pequena, a galera deve te questionar com relação a isso, né? Ai, mas será que funciona mesmo? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a próxima, que é com relação aos Sim, médicos. sim. Assim, eu tenho todo tipo de gente. Eu recebo gente assim que é muito deslumbrado, né, com as práticas naturais. Eu brinco assim que são até pessoas assim que ficam cegas demais, né? E às vezes caem em mão de pessoas assim que não têm, né, um know-how, que não têm assim conhecimento. E que eu vejo que, por máximo que essas técnicas, né, são consideradas assim, muitas vezes inofensivas, né? Eu já vi, já presenciei, já apoiei pessoas que vieram de processos bem traumáticos, bem violentos, bem sem experiência, sem conhecimento mesmo, ligados a essas práticas naturais. Mas também já recebi pessoas que chegaram muito desconfiados e muito assim, será, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Mas o que eu vejo é o seguinte: sim, eu mensuro esses resultados, porque eu tenho dentro da minha anamnese alguns documentos avaliativos, né? Que vai, a própria anamnese já é um documento avaliativo importante. Eu tenho uma mandala também que vai avaliar questões mais subjetivas da vida da pessoa, como, por exemplo, social, família, material, espiritualidade, né? É uma forma da pessoa se avaliar. Eu tenho o mapa do corpo, que aí eu faço o mapa do corpo de diferentes formas para diferentes pessoas. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa muito formal, que eu perceba que, nossa, se eu der um lápis na mão dela de escrever, de colorir, assim, a pessoa vai, né, assim,
vai ficar muito travado, assim, a gente vai encontrando outras formas de fazer esse mapa do corpo. E eu tenho também as avaliações, por exemplo, da aurículo. Aí eu tenho um mapa auricular que eu vou anotando todos os atendimentos. E no fim, eu faço um formulário de avaliação para a pessoa e caso essas respostas dela com as minhas observações de naturóloga numa consulta de fechamento do ciclo, ou daquele ciclo, ou fechamento da interagência. Então, isso é mensurável mesmo, né? A pessoa sai assim, nossa, eu apalpei que isso foi melhorado, isso foi devido a esses estímulos que a gente deu, a esses caminhos que a gente percorreu, né? E, e eu acho que isso vai quebrando objetivações ao longo do caminho. Você apresentar com segurança, né, uma base para a pessoa, né, dizendo para ela assim, olha, a gente vai fazer essas práticas que tem estudos científicos na área, né, que a gente vai aplicar, por exemplo, a auriculoterapia, a gente vai tomar essa fitoterapia, a gente vai, né, direcionar dessa forma. E tudo isso eu brinco assim, né, que a gente tem que explicar muito bem a nossa abordagem, porque a pessoa vai entender, ah, tá, então é isso que elas fazem, né? O que eu falo? Eu falo do sistema de visão em saúde vitalista, integrativo, que a gente tem, né, dentro do nosso escopo de escolha de quais tratamentos seguir, embasamento tanto dentro da ciência, né, como também as práticas tradicionais, né, que também têm seu conhecimento empírico e que são resgatados porque a gente percebe que eles são efetivos, mesmo sem tanta validação, né? Eu acho isso muito importante, porque teve uma fase que eu entrei na crise com a naturologia, que eu falava, nada tem comprovação científica, meu Deus, que burrada que eu fiz. Né, assim, nada, assim, né, chega um ponto que você fala assim, meu Deus, tem pesquisa, mas elas são estruturantes, elas são aquelas pesquisas que a gente, sabe, vê que dentro da linguagem científica tem corpo, né? E eu fiquei muito perdida. Nossa, isso abaixou com a minha autoestima, né? Totalmente, porque a gente vive num mundo em que a gente precisa da ciência mesmo, né? Para validar as loucuras, as fantasias, os, os, né? Os charlatanismos, né? De tudo. E ainda mais com a internet, né, que expõe ainda mais, né, páginas no Instagram, coisas que trazem, assim, esse apelo ao científico. E aí eu, dentro dessa crise, encontrei esse lugar da naturóloga, né, que esse resgate também dessas sabedorias, elas são muito importantes, porque pode não ter uma comprovação científica robusta, mas ao mesmo tempo tem comprovação clínica. A gente observa, sim, os efeitos positivos de, por exemplo, uma pessoa fazer um escalda-pés, de uma pessoa fazer uma aplicação de geoterapia, de uma pessoa utilizar um óleo essencial de tal e tal forma, de usar uma fitoterapia, né, para alcançar certos fins. Então, eu cheguei nesse lugar de sentir segurança em expor isso, né? E esse cruzamento que a naturologia faz com a ciência, sim, né? Então foi assim, eu acho que isso é muito legal. A gente explica isso e vai quebrando essas objetivações que as pessoas que não conhecem ou não têm informação ou que colhem falsas informações sobre essas técnicas, essas práticas, né? Podem chegar em você. Então, é isso. Fê, muito bom, porque a gente vai se sentindo também mais segura mensurando esses resultados, né? Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a atender, eu tinha um tipo de abordagem e depois eu passei a ter. Não, isso daqui eu sei que dá certo, então vai por aqui, porque eu já percorri esse caminho algumas vezes, né? Então é muito legal quando a gente tem essa ferramenta de mensurar, porque isso é bom para tanto quem a gente atende, como também para nossa própria segurança. Então, adorei saber aí que você tem todas essas ferramentas e tudo mais.
A minha outra pergunta, eu vou pegar aqui um certo viés aí também para esse Benat, porque a gente está aí nessa luta para regulamentação e tudo mais. E a gente sabe que muitas vezes não é fácil o conselho de medicina, né? Assim, de bater de frente com eles. Eles estão em um conselho super bem articulado e assim, a gente não tem conselho, então é uma, é uma disputa meio injusta, né? Assim, meio que não tem como. Então, sabe aquele ditado assim, quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele? Mas enfim, eles não são inimigos, né? Assim, muito pelo contrário. Eu vejo que a gente precisa lutar contra um sistema e não com o médico em si, porque tem muito médico bacana também. Então, minha pergunta é relacionada nesse sentido, de como você fez essa aproximação médica, porque é algo que eu quero incentivar cada vez mais as naturólogas fazerem, né? Parceria médica naturóloga, justamente para a gente quebrar essa barreira de que a gente está invadindo o papel do médico, né? Claro que tem casos, eu concordo com você. Nossa, quantas mulheres, tipo, por exemplo, já trocaram o tratamento convencional, porque muitas vezes é só o anticoncepcional, né? E aí, depois, quando você vê a riqueza que é um tratamento dentro da ginecologia natural, tem muitas que acabam trocando. Mas não é, eu sinto que não é descartar a medicina de forma alguma, né? Mas é escolher uma linha diferente. Que assim, não, eu não quero o anticoncepcional, eu quero uma linha mais vitalista. E beleza. Mas mesmo isso não impede a gente de trabalhar com o médico. Porque de qualquer maneira, essa mulher ela precisa de diagnóstico, ela precisa fazer exame, ela às vezes ela vai precisar fazer uma coleta de Papa Nicolau. Assim, pelo menos daqui eu sofria muitas vezes de falar para a mulher, sei lá, mesmo em fazer um exame e não conseguir no SUS, por exemplo, fazer um exame porque o médico acha que não tem necessidade, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco mais como que você construiu essa parceria, sabe? Assim, de você estar junto com o médico, de repente o médico te indicar também, porque eu acho que é uma coisa muito legal, né? Assim, quando a gente percebe que o médico também ele tem uma atuação que é diferente do naturólogo também. Ele está muito mais na complexidade clínica, muitas vezes no caso que não tem mais jeito, que vai precisar de uma questão cirúrgica. Então, o trabalhar em equipe é muito bom. Enquanto o naturólogo muitas vezes pode atender toda semana, o médico vai atender, sei lá, cada 3 meses. Isso se for um médico que atende com mais frequência, né? Mas é normal se a cada 6 ou uma vez por ano tem que passar naquele profissional. Então, eu acho muito importante a gente entender que não é competir com a classe médica, número um, porque a gente não pode competir, né? Assim, eles são muito organizados, não é esse o caminho. E número dois, porque eu sinto também que realmente o caminho é realmente esse lugar onde um ajuda o outro, né? Os dois lados têm benefícios. Então, eu queria te escutar aí com relação a isso. Eu acho que quando a gente entra numa perspectiva, eu diria que utópica, para um país como o Brasil, né, é de que a saúde integrativa, tá, não é profissionais que trabalham esse integrativo isoladamente. Mas é uma teia de suporte em saúde de diversos profissionais, porque a gente hoje vive na saúde a era da especialização, né? Tem uma pessoa que vai cuidar especialmente, por exemplo, da parte clínica, médica, diagnóstico, exame, vai ter uma pessoa que vai cuidar dos seus dentes, vai ter uma pessoa que vai cuidar da sua saúde nutricional, vai ter, né? Aí a gente tem essa gama desse leque de profissionais e aí seria uma visão utópica entender que, na verdade, essa integralidade seria essa rede de profissionais que te apoiam em saúde, mas que eles se comunicassem, reconhecessem um lugar de cada um. Então, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer o nosso lugar e reconhecer bem, né? Não se sentir inseguro com esse lugar, ou achar que é menor, ou achar que é menos importante, ou achar que por não termos, por exemplo,
né, todo o escopo jurídico, político, que a gente vai ter, mas que ainda não chegou vias de fato. Estamos lutando, né, para ter, que isso diminui, né, o que a gente faz, o nosso lugar dentro da área da saúde. Então, ocupando esse lugar, a gente, assim, os médicos ocupam muito bem o lugar deles, né, é a gente iniciar o diálogo. A sua pergunta me traz assim, morar numa cidade pequena traz uma realidade. Morar em São Paulo, no Rio, em capital, em cidades maiores, eu acho que traz outros desafios. Porque numa cidade pequena, o fato de eu ser daqui me ajuda a conhecer pessoas, a mesmo que eu não conheça, é assim, é o pai de alguma amiga minha, sabe? A gente consegue chegar nesse médico, a gente consegue ter acesso, diferentemente do, por exemplo, de você não ter o acesso. Por exemplo, naturólogos que trabalham dentro do SUS, por exemplo, trabalham em equipes multidisciplinares. Às vezes ele vai ter o respeito daquele médico, às vezes não, né? A gente torce para que sim, para que seja um médico capaz, né, de perceber o lugar dele e também dar espaço para que os outros profissionais da saúde também trabalhem em seus devidos lugares, trazendo os benefícios daquela especialidade, né? Então, aqui para mim, que eu faço sempre? Isso é uma coisa que eu, em determinado momento, eu falei, vou começar a fazer isso. A pessoa está num tratamento, vamos supor, vou dar um exemplo, um caso clínico, assim, tá? Atendo uma mulher de 67 anos, que quando ela chegou, ela tomava 13 medicações, né? Então, ela tinha um médico que acompanhava ela há 15 anos, e e aí, o que que acontece? Eu peço o contato desse médico, eu entro em contato com esse médico, eu me apresento para esse médico, digo quem eu sou, o que que eu faço, né? E aí, tem médico que não vai nunca responder ou falar alguma coisa, mas tem médico que vai falar: oi, olá, prazer, ok, vamos alinhar, ou tudo isso, né? E uma coisa que eu faço muito no consultório, que eu aprendi com a ginecologia natural, inclusive, é educar os interagentes para conversar com os médicos. Porque assim, o interagente, ele precisa falar quem é o naturólogo, quem é esse que cuida de você, o que que ele faz? Aí fala assim, não sei, eu vou lá, é muito bom. Não, né? O que que esse naturólogo faz, né? O que a gente está trabalhando? O que que é feito? Então, de novo, isso vai causando menos objeções, né? Aí a gente tem diálogo. Então, tem médicos que eu faço parceria porque eu tenho uma enorme empatia e a pessoa me conhece, às vezes me conhece desde pequeno, ou me conhece de alguma forma, conhece a minha família, né? Ou se não, eu aviso, olha, eu tô aqui. Ó, gente, eu tô aqui. Vocês podem não interagir comigo, mas eu também tô cuidando dessa pessoa. Eu tô, né, aqui. Já conheci médicos muito fechados, rígidos, que acusou-me de charlatanismo e tudo isso, mas também tenho aqui parcerias médicas. E não só com médicos, com nutricionistas, psicólogos, é, psicanalistas, inclusive aqui na Casa da Lua, né, a gente tem outros profissionais da saúde que trabalham aqui. Então, a gente vai fazendo uma rede mesmo, né, cuidando, dialogando. Eu já tive contato com, por exemplo, dentistas, assim, fisioterapeutas. Então, a gente vai, né, tentando esse diálogo. Muito bom, Fê. Conta mais pra gente aqui sobre a Casa da Lua, como isso surgiu. Acho que você não falou. Não chegamos aí, né, nesse capítulo. Acho que é legal você trazer. E depois eu vou ler aqui os comentários do chat, que estão bem legais. Tá. Então, a Casa da Lua veio nessa vontade que eu tinha de montar um espaço próprio para colocar a naturologia assim na boca do povo, né? Para assim ter um espaço mesmo de saúde,
onde eu pudesse atuar com a naturologia, mas que eu trouxesse também outros profissionais. E eu tinha necessidade de sair do consultório, assim, individual para grupos. Eu tinha muito essa vontade de começar a mexer com grupos. Já fiz muito curso, já fiz, por exemplo, Gaia Education, já fiz algumas formações, de trabalhos em grupo. E tinha isso, né? Já morei em Ecovila, então assim, a gente vai aprendendo muito, inclusive na naturologia, eu fazia muito trabalho em grupo, trabalhava com grupos assim, e aí eu precisava de um espaço que coubesse em grupos. Acabei encontrando um espaço que é um patrimônio tombado aqui da cidade, uma casa linda, centenária, que tem cara de vó, é uma coisa que eu acho muito acolhedora, assim. E eu escolhi fazer uma casa que trabalhasse o feminino, que fosse uma casa feminina, que as mulheres entrassem e falassem: Nossa, que delícia! A gente trabalha com três pilares, né? Que é a saúde, a educação e a arte. A gente tem, por exemplo, aqui oficinas de que está hoje em dia muito na moda, vocês já viram, né, gente? Umas oficinas de mão na massa, de artes manuais, que ao mesmo tempo você pode trabalhar assim conceitos da naturologia, por exemplo. A última que a gente teve aqui foi Encontro de Mães e Filhas da Menarca com fazer, né, um objeto com argila para trazer conteúdo para esse tema que a gente trouxe, né? Fazer o ventre com argila, mãe e filha, e tem a troca entre a mãe e a filha, ao mesmo tempo que tem uma DJ tocando, um cafezinho, sabe? Assim, então um movimento super leve, gostoso, que trabalha educação, que trabalha arte, que trabalha saúde, né? A gente une esse tema, vai trazendo os temas, levantando eles. A gente tem cursos, né, aqui voltados para a saúde. A gente tem encontros, por exemplo, de constelação familiar, de enneagrama, de sound healing. A gente tem um coral para mulheres, para trabalhar a voz e a potência do canto. A gente tem aula de yoga também. E, e aí, assim, é um espaço para que a gente possa explorar a nossa imaginação, né? E trazer esse público que tem interesse em fazer essas coisas voltadas, né, para a saúde, para o autoconhecimento. Então, eu vou dizer para vocês, não é fácil empreender, né? Hoje em dia eu me considero uma empreendedora da naturologia, né? Por ter um negócio mesmo, né? Que tem que ser pensado, a gente tem que pensar em todo o plano de negócios mesmo, a gente tem que pensar, né, em colocar isso no mundo, em participar de coisas, em dar conta, né, do balanço de caixa, em fazer o próprio negócio ser sustentável, né? Então, assim, enquanto sai só daquela clínica que eu alugo uma sala, vem para um espaço, né, que isso então avança para um outro lugar da naturologia, que é o empreender na naturologia. Então, eu fiquei esses dois últimos anos focada nesse empreendimento. E aí eu deixei completamente meu online de lado, né? Assim, porque essa é, acho que muitas de nós aqui, né? A gente sente ou uma dificuldade, ou um adiamento, né? Ou a gente não dá conta mesmo de entrar para online, né? De pegar isso tudo que eu tô falando aqui, vocês viram, é presencial forte e fazer assim, ó, para online. Como que é isso? Como que é essa transição, né? Como que isso chega ali do outro lado, que eu vou atender diversas pessoas de outros lugares do Brasil, por exemplo, né? Então eu tô exatamente, gente, nessa transição. Tô entrando para online agora, né? Criando, né, a minha página. Então, assim, eu não, até agora, não tinha investido nisso. Agora está um processo que está inadiável, né? Então agora chegou o momento, eu já aprendi o que eu precisava, já sei o que eu vou falar, já está tudo alinhadinho.
né, para dar esse passo. Mas até então, essa estruturação presencial, né, física, que no pós-pandêmico se tornou muito desafiante, né? Eu acho que também tem muitos naturólogos que já foram quase que 100% para online, né? Mas, por enquanto, eu estou nesse presencial e isso me deu uma boa base também, porque tá no tete-a-tete é muito bom. E então é isso. Casa da Lua tá aqui em Varginha, representando uma força. Aí chega os profissionais da saúde que vêm morar aqui, ou até mesmo profissionais da saúde que têm interesse, né, nessa integralidade, acabam chegando aqui. Então é bom ter esse lugarzinho também, onde a gente não precisa ficar indo, né, na direção, mas também recebendo pessoas que falam, ah, isso faz sentido, vamos junto, né? É muito bom. Que delícia, Fê. Eu não sei vocês, gente, mas eu já fiquei com vontade de ir lá na Casa da Lua tomar um chazinho, um bolinho de vó, né? Já deu vontade, assim, de estar mais pertinho, né? De estar junta. Que experiência linda, Fê. É, ó, a galera tá pedindo aqui teu Instagram, então, já aproveitando que você tá nesse movimento do agora indo pro online, e eu entendo você, né? Muitas vezes tem muito trabalho no presencial e muito trabalho no online. Então, se você puder deixar teu Instagram, muita gente dizendo, tô amando, poder compartilhar sua experiência com mulheres. Ah, uma pergunta importante. Estou amando. Por favor, pode compartilhar a sua experiência com mulheres no climatério e menopausa? Guarda aí essa pergunta, tá? E aí tem mais coisas aqui, ó. Sua narrativa demonstra toda a sua expertise, lindo o seu desempenho. Que show poder mensurar e casar a sua percepção com os resultados obtidos. Isso com certeza faz falta para mim. Fernanda, parabéns. Maravilha poder participar dessa linda semana com vários aprendizados. A Itália está falando dessa questão médica, né? Isso é ótimo. Inclusive, a pediatra da minha filha me pede muitas orientações de aromaterapia. Pois é, depois os médicos ficam assim, né? Pedindo várias orientações. O que eu posso também? Eu passo por isso também. Muito bom. Como encontrá-la? Então, deixa o seu Instagram, Fê, aqui o seu Vou arroba. deixar. Uhum. Ó, Rosângela Vireira, quero ir na Casa da Lua sim. Obrigado por tanto. Estive em Varginha e, é claro, me apaixonei. Em breve voltarei para te conhecer. E deve ser um espaço maravilhoso. Com certeza eu iria. Então, a gente pode, de repente, encerrar respondendo essa pergunta do climatério e menopausa, né? E aí a gente já vai se encaminhando aqui para que a gente já está nos 5 minutinhos finais. Sim. Eu deixei meu Instagram da Casa da Lua, porque o meu novo Instagram vai sair em breve, tá? Eu tô recebendo ajuda para isso, a gente tem que reconhecer onde a gente não é forte o suficiente ainda, né? Então eu passei o contato da Casa da Lua, em breve eu vou estar divulgando na Casa da Lua o Instagram pessoal, tá? Que vai entrar aí como uma naturóloga que vai se lançar-se para o mundo online. Bom, a maioria das mulheres que eu atendo faz parte dessa faixa de ciclo feminino, que é o climatério, a menopausa, né? Eu atendo muitas mulheres dentro dessa faixa cíclica ali. E eu percebo que, assim, são mulheres que chegam com uma demanda grande de cuidado, né? Porque às vezes passaram uma vida inteira não cuidando de si e de repente chegam assim. Eu sinto que é um público muito aberto em receber, né? Em ser cuidada, em olhar, né? Parece que eu vejo assim que esse público tem uma porosidade muito grande, assim, quando elas chegam, né? Procurando esse tipo de tratamento. E aí, com esse tipo de público, eu ofereço essa anamnese, aí os tratamentos, como eu havia dito. Ofereço trabalhos em grupo com essas mulheres, por exemplo, em educação em saúde. Então, por exemplo, esse ano já foi feito
mas eu tenho um programa presencial aqui chamado Ioniverso, que o tema é tudo sobre ginecologia. Então a gente tem um Ioniverso dedicado à menopausa, onde a gente vai num primeiro momento fazer uma aula de educação em saúde mesmo, explicando que é o climatério, o que envolve hormonalmente nisso, quais são as queixas principais e umas dicasinhas básicas, meio generalistas mesmo, né, de como lidar melhor com essa fase, porque o tratamento aprofundado tem que vir, né, no individual. E aí depois essas mulheres fazem alguma prática no corpo ou de arte terapia, né, para integrar aquele conhecimento naquele momento. Eu também faço um ritual terapêutico para a menopausa, porque tem mulher que está vivendo, mas não aceita, tem mulher que está com o pezinho ali e quer vivenciar isso de uma forma plena, né? Então a gente faz uma jornada mesmo de integração com biografia, por exemplo, com a pessoa trazer a história dela, ela entender, fazer aquele mapa, né, para ela entender onde que está a menopausa na vida dela. E aí, falando sobre tratamento mesmo, eu aprendi muitas coisas na minha pós sobre climatério. Eu foquei bem nisso na pós, então assim, desde fitoterapias, desde práticas, né, de cuidado. Eu trabalho muito com a questão de ajudar a mulher a decidir sobre medicar ou não após, gente, assim, mudou meus paradigmas com a medicação. Eu era super contra, eu fiz a pós da Carol, a Carol pós em ginecologia natural, que a Carol coordena, né? A Carol criou e coordena. E aí, assim, eu acho bem legal fazer esse trabalho de educação em saúde, por exemplo, assim, eu faço documentos para a pessoa, assim, explicando o que é a medicalização hormonal, o que tem disponível hoje, quais são os efeitos colaterais, quais são as recomendações reais, quais são as contraindicações. Aí eu estudo aquilo com a pessoa, a gente vai conversando, eu vou trazendo essas informações, falo, olha, tem médicos que vão olhar, né, você de forma mais integrativa, tem médicos que vão indicar mesmo a gente sabendo que você tem uma contraindicação. Então a gente vai também construindo um caminho em saúde, né, para que essa pessoa também possa saber conversar com aquele médico, né? É muito legal isso. Perfeito, Fê. Nossa, quero te agradecer demais, assim, toda a tua, todo esse encontro. Passou voando essa 1 hora, né, gente? Por mim eu ficaria aqui mais, mais um tempão. Então, nossa, que delícia. Para quem tá curiosa aí com a pós-graduação, coloquei o arroba do Instituto, né? Instituto de Ginecologia Natural. E assim, gente, que incrível você trazer assim um pouco dessa jornada tanto do atendimento clínico quanto da Casa da Lua. Deu realmente vontade assim de chegar mais perto. Então, gente, por favor, assim, sigam também a Fernanda Miranda e vamos acompanhar os trabalhos dos naturólogos que estão aí se desenvolvendo, crescendo e sinto que a gente se inspira muito com mulheres que que de repente já traçaram um caminho, né? Então, Fê, quero te agradecer demais aqui por esse encontro. Dizer para você que você é uma mulher inspiradora, com seu jeitinho assim gostoso, dá para sentir o teu acolhimento. Então, isso é muito bom, porque a gente sente que a naturologia realmente está aí na tua alma, sabe? Então, obrigada por esse encontro. Eu que agradeço todas vocês que estiveram aqui ouvindo, tiveram assim abertura, né, de coração para estarem aqui. Eu convido todas vocês para virem aqui na Casa da Lua, fazer atividades, atender, só ficar aqui, tomar um café, comer um pão de queijo, conhecer a nave do ET.
Então, assim, sejam bem-vindas. Quem aparecer por aqui, tiver nas redondezas, pode me chamar, né? Aqui a gente tem espacinho para todo mundo. Obrigada, Carol, por ter sido minha anfitriã. Que bom, tava com saudade de você. Fico feliz que esse ano a gente vai se ver mais, né? E é isso, mulheres. Boa jornada para nós, que a gente possa se fortalecer, que a naturologia cresça, apareça, se desenvolva, né? Que quem segue eu acho que assim, quem segue na liderança desses movimentos, né, como a Carol, vários naturólogos que a gente está vendo aqui que estão assumindo, né, lugares assim de liderança na naturologia, assim, nossa, muita energia, muita força, né? Porque a gente sabe de como que cada um é importante nessa batalha, mas vocês que estão na linha de frente, assim, assumiram, né? E isso é muito importante. Nossa, eu sou muito grata mesmo, muito grata. Muito obrigada, Fê. Tudo de bom aí para você.